Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? Microsoft sofre revés. Reino Unido veta a compra de Activision por 69 bilhões de dólares. A Microsoft anunciou em janeiro do ano passado a maior aquisição da sua história e também do setor de jogos, fazendo uma oferta de 69 bilhões de dólares pela Activision Blizzard. No entanto, os órgãos regulatórios começaram a fechar o cerco contra essa transação e a primeira má notícia aqui para a Microsoft e para a Activision Blizzard saiu hoje. O Reino Unido vetou a transação. Vamos entender um pouco do que aconteceu para o órgão antitrust lá do Reino Unido vetar e qual que seria, os próximos passos, tanto para a Microsoft quanto para a Activision Blizzard. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos relembrar aqui um pouco do histórico dessa transação. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu peguei uma notícia do dia 18 de janeiro de 2022. Microsoft anuncia a aquisição da Activision Blizzard. Bom, o que aconteceu? Vamos lá. De acordo com o comunicado, a compra está calculada em 95 dólares por ação, em uma transação em dinheiro avaliada em 68,7 bilhões de dólares, incluindo o caixa líquido da Activision Blizzard. Quando a transação for concluída, a Microsoft se tornará a terceira maior empresa de jogos do mundo em receita, perdendo apenas para Tencent e para Sony. Então a Microsoft ela tem uma estratégia muito clara. Primeiro, ganha escala no seu segmento de games, que tem o Xbox ali como principal produto. Aumenta a atratividade do seu serviço de assinatura e também ganha bastante escala, que é o principal dessa estratégia, no seu serviço de nuvem. Então, a gente vem acompanhando nesses últimos BTCs News que a estratégia da Microsoft nesses últimos 7 anos foi tentar ganhar escala e representatividade dentro do mercado de nuvem em relação à Amazon, principalmente. E a gente viu que ele está conseguindo, até o Google está reclamando bastante das estratégias da Microsoft. Então, a estratégia estava clara dentro dessa aquisição, né? Duas verticais, né? Aumentar a representatividade em games e também no serviço de nuvens. No entanto, os órgãos regulatórios começaram a fechar o cerco, alegando que a Microsoft ia começar a usar práticas de exclusividade dos títulos da Activision Blizzard dentro do seu serviço Xbox Game Pass. E aí a Microsoft começou a tomar algumas ações para mostrar uma boa fé em relação a essa alegação, tentando fechar alguns acordos de lançamento de novos jogos em outras plataformas. Então, ó, notícia do dia 7 de dezembro de 2022. Microsoft acerta lançamento de Call of Duty para consoles da Nintendo por 10 anos. Então ela começou a tentar fechar esses acordos para mostrar para os órgãos antitrust do mundo inteiro que isso não iria acontecer. No entanto, isso não estava convencendo a maior parte desses órgãos. Então, a notícia do dia seguinte, 8 de dezembro de 2022. Estados Unidos querem impedir compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Só que a Microsoft continuou tentando fechar esses acordos com outras fabricantes. Então, a notícia do dia 15 de março de 2023. Microsoft assina terceiro acordo para Call of Duty. Sony ainda não aceitou a proposta. E a Sony foi a empresa que mais fez lobby com os órgãos antitrust para tentar barrar essa transação. Por quê? Porque ela é a segunda e ela seria a maior afetada dentro da estratégia verticalizada da Microsoft, unindo nuvem e a parte de títulos em games. E aí o que aconteceu? O órgão regulatório do Reino Unido barrou esse negócio. Então vamos agora entender um pouco o que aconteceu. A aquisição da gigante de games Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares pela Microsoft sofreu um revés depois que o órgão regulador antitrust da Grã-Bretanha vetou o maior acordo da história do setor. O argumento para a decisão: o negócio prejudicaria a concorrência de jogos em nuvem em um movimento que pode definir o tom para os maiores reguladores do mundo. Então, provavelmente, Estados Unidos, União Europeia e outras regiões vão usar como referência essa decisão do Reino Unido para tomar suas próprias decisões. Vamos lá. Em um momento em que o crescimento orgânico desacelera e as Big Techs fazem milhares de demissões para se adequar à nova realidade, a sinalização de governos de que serão mais criteriosos na análise de fusões pode representar uma ameaça à estratégia de expansão por M&A. Isso daqui vai fazer com que todas as estratégias de crescimento ou readequação de mercado das grandes empresas comecem a levar em consideração que os órgãos antitrust não vão ser tão flexíveis aí a esse tipo de transação. A Autoridade de Concorrência de Mercado, CMA, sigla em inglês, disse que suas preocupações não poderiam ser resolvidas por soluções, os chamados remédios, como a venda de títulos de grande sucesso como Call of Duty ou outra proposta envolvendo promessas de permitir que rivais ofereçam os jogos da Activision Blizzard em suas plataformas de acordo em comunicado na quarta-feira, dia 26. Ou seja, basicamente o que a CMA falou? Microsoft, eu estou vendo que você está nesse esforço de tentar criar
parcerias com outras fabricantes de jogos também e consoles. No entanto, isso não vai resolver o problema principal que a gente identificou aqui na nossa análise. Qual que é esse problema? Vamos ver? A CMA considerou que a fusão poderia resultar em preços mais altos, menos opções e menos inovação para o consumidor do Reino Unido. No início desse mês, estreitou seu escopo original para se concentrar em jogos em nuvem, em vez de consoles, depois de avaliar as novas evidências. Abre aspas. Continuamos totalmente comprometidos com essa aquisição e apelaremos, disse o Brad Smith, vice-presidente e presidente da Microsoft aqui da parte de jogos. Então a Microsoft ela recebeu essa má notícia, no entanto, ela disse que ela vai recorrer. Vamos lá. A pressão vinha aumentando sobre a Microsoft enquanto a companhia fazia lobby nos Estados Unidos e na Europa para convencer os reguladores a fechar o negócio anunciado em janeiro de 22, uma das 30 maiores aquisições de todos os tempos. As conclusões da CMA vêm antes da decisão da União Europeia e Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que aguarda uma audiência no verão do Hemisfério Norte, depois de entrar com um processo formal para vetar a transação. As ações da Activision Blizzard caíam mais de 9% por volta das 9h40 da manhã, horário de Brasília, nas negociações antes da abertura de mercado em Nova York. Para a gente finalizar, o regulador descobriu que, sem a fusão, a Activision seria capaz de começar a fornecer jogos em plataforma de nuvem no futuro. Abre aspas aqui para um executivo da Activision Blizzard. O relatório da CMA contradiz as ambições do Reino Unido de se tornar um país atraente para construir negócios de tecnologia, disse um porta-voz da empresa. Trabalharemos agressivamente com a Microsoft para reverter isso na apelação. Então, basicamente, para a gente fazer um resumo aqui, o órgão regulator do Reino Unido ele falou que essa aquisição traria maiores preços no futuro, menos inovação e opções para os clientes lá do Reino Unido, Então, basicamente, isso daqui é uma argumentação minimamente fraca. Por quê? Porque quando você tem o serviço de nuvem integrado com os jogos, você tem um custo operacional para oferecer esses serviços de jogos para o cliente muito mais baixo do que se você tiver um intermediário. Porque o que vai acontecer agora? A Activision Blizzard, se ela quiser fazer o serviço da nuvem, ou ela vai precisar de algum distribuidor, que no caso pode ser até a própria Microsoft, beleza? Só que aí vai ser um fechamento de acordo comercial. E aí ela precisa ter margem e a Microsoft precisa ter margem. Na hora que você faz toda essa verticalização, o custo para você oferecer esse serviço ele baixa bastante e aí você pode trabalhar com precificação intermediária, mantendo a margem aqui desse setor verticalizado. Só que isso não vai mais acontecer. Então, o primeiro argumento que os preços vão ficar mais altos, ele só viria a acontecer se houvesse ali uma grande concentração de mercado dentro dessa estratégia com a Microsoft, Só que como a gente viu, a Microsoft é a terceira maior empresa de jogos do mundo. Então a Sony está na frente dela e a Tencent também. Então, como vocês podem perceber no mercado de jogos, existem diversas opções, diversas opções. Então, nenhum título especificamente tem um market share tão relevante para permitir que uma empresa utilize essa estratégia de consolidação de mercado e aumento de preço por consequência. Então, esse argumento ele é meio fraco, O outro aqui é que ele vai permitir, ou pelo menos vai restringir, a inovação de novos jogos dentro do mercado do Reino Unido. Isso também é um problema. Por quê? Porque quem que vocês acham que tem mais recursos para conseguir investir em novos títulos? A Microsoft, que é uma empresa gigante, ou a Activision Blizzard, que ela se foca ali em desenvolvimento de jogos? Obviamente a Microsoft. Então, quando você tem expertise de desenvolvimento de jogos com os recursos da Microsoft, a tendência é você aumentar o leque de desenvolvimento de novos títulos e outras estratégias dentro desse setor, que agora, eventualmente, se mantiver esse veto, vai ser barrado aqui nessa transação. Então, assim, essas argumentações elas são minimamente fracas. E aí? Vamos pegar aqui o resumo. Isso foi bom ou foi ruim para a Microsoft e para a Activision Blizzard? Para a Microsoft em si, não é uma notícia que vai mexer muito na sua estratégia. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Um braço da Microsoft, em termos de estratégia, é tentar aumentar a representatividade da sua unidade de jogos. Beleza, isso vai ser afetado? Isso vai ser afetado. No entanto, para quem está vendo aqui no YouTube, a Microsoft divulgou ontem os seus resultados financeiros e eu vou mostrar para vocês que isso tem um efeito relativamente baixo aqui em relação ao total de receita e lucratividade da empresa. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, resultados do último trimestre aqui, que é o que representa o terceiro trimestre do ano fiscal de 2023, eles tiveram uma receita de 52,9 bilhões de dólares, um aumento de 7%,
Por unidade de negócio, a parte de Productivity and Business Process aqui chegou numa receita de 17,5 bilhão de dólares, um aumento de 11%. Intelligent Cloud, que é a parte de nuvem, onde a Microsoft tem maior foco de crescimento, dado que ela é uma empresa que tem bastante foco no mercado B2B, cresceu 16%, 22,1 bilhões de dólares. E More Personal Computing, onde o Xbox está inserido, teve uma receita de 13,3 bilhões de dólares, uma queda de 9%. Margem bruta aqui foi de 69%, um aumento de 1 ponto percentual, e a margem operacional da Microsoft nesse último trimestre foi de 42%, ou seja, a Microsoft continua sendo uma máquina de dinheiro pela sua estratégia de estrutura de crescimento em nuvem e também um portfólio muito bem equilibrado, né? Na parte de games aqui do More Personal Computing, olha que interessante, ó, a receita de games caiu 4% nesse trimestre. O que aumentou? O que aumentou foi o modelo de assinatura. Então, a venda de jogos individuais caiu, no entanto, a atratividade do modelo de assinatura aumentou, mas ainda aumentou pouco, 3% aqui de crescimento em relação aqui ao que tinha no trimestre anterior do ano passado, né? No mesmo trimestre do ano passado. Então, vocês perceberam que essa unidade de negócio para a Microsoft é uma unidade de negócio que não está com uma taxa de crescimento muito grande, né? Então, o maior ganho que a Microsoft teria era, eventualmente, você ter títulos à sua disposição para você conseguir fazer estratégias de, que nem o Mario, né? Fazer filme, bonequinho, receitas, acessórios. Obviamente, você também pode aumentar bastante a atratividade do seu serviço de assinatura, beleza? Mas isso não vai mudar a regra do jogo aqui dentro da estrutura de receita da Microsoft, né? O que ia ajudar bastante? A parte de atratividade da nuvem, né? Porque você ganha ainda mais escala com nuvem, trazendo todos esses títulos para dentro aqui da estrutura do Azure, né? Mas eventualmente isso pode não acontecer. Então vocês viram que para a Microsoft em si, isso não é uma má notícia pura e simplesmente. Tanto é que as ações hoje estão subindo quase 8%. O resultado foi tão bom, eles viram que a parte de games nem é tão representativa assim e que não vai mudar muita coisa. A Microsoft vai economizar 69 bilhões ali do seu caixa, que ela pode investir e continuar crescendo na parte de nuvem, que é o que dá mais dinheiro para a companhia. Perfeito. Então a notícia não foi ruim, assim, de todo para a Microsoft. No entanto, para a Activision Blizzard foi péssima, né? Então as ações agora estão caindo 11%. Por quê? Porque imagina você sendo uma produtora de jogos, você depende de serviço de nuvem, que a Microsoft e a Amazon dominam esse mercado, ou seja, ela está exposta ali à competição em relação à Microsoft, e a Amazon poderia se unir, né, com a Microsoft, e aí ela não teria tanto problema assim. Agora foi vetado isso pelo Reino Unido, e que eventualmente pode ser seguido pelos outros órgãos regulatórios, e a Activision Blizzard também não tem tantos recursos assim para conseguir aumentar o seu portfólio, desenvolvendo novos jogos e mantendo o crescimento do negócio para o futuro. Então, para a Activision Blizzard, péssima notícia. Para a Microsoft, nem tanto. Isso vai ajudar no nível de competição? Olha, vai ajudar a Sony, né? Vai dar um freio ali na estratégia de crescimento da Microsoft dentro desse segmento, mas a Microsoft vai achar algum outro caminho para fazer. Ela tem muito mais recurso. Eu vi a posição de caixa da Microsoft, 140 bilhões de dólares. Então tem 140 bilhões de dólares que ela pode, né, utilizar para tentar criar uma outra estratégia. Vai começar a desenvolver internamente títulos, eventualmente, vai comprar produtoras de jogos menores, e isso daí é péssimo para a Activision Blizzard. Então, assim, regulação, ela olhou bastante para o nível de competição, só que ela vai ser extremamente prejudicial para o lado mais fraco dessa negociação, que é a produtora de jogos. Isso vai ser ruim para o mercado? Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, vamos ver os desdobramentos aqui dessa notícia. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.